Vamos mostrar um trechinho aqui do que disse o Donald Trump hoje, finalzinho da madrugada aqui no Brasil, começo da manhã, mais pro finalzinho da madrugada, ainda antes dele chegar aos 270 delegados, mas já com a vitória encaminhada. Ele fez um discurso em que tocou em alguns pontos importantes da campanha de um jeito um pouco mais suave. Será um indício de que uma parte importante daquilo que ele prometia agressivamente durante a campanha vai ser atenuado agora que ele vai exercer o segundo mandato? Vamos ouvir. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. We're going to help our country heal. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Bom, ele tem como base de campanha, né, Sérgio, e não é a primeira vez, a de 16 já tinha sido assim, a de 20 também, fazer com que a América volte aos grandes tempos, aos bons tempos, em que a América era supremacia absoluta no mundo. Vamos ajudar o nosso país a se recuperar, vamos resolver as nossas fronteiras e todos os outros problemas do nosso país. Superamos obstáculos que não achavam possíveis e olha só o que aconteceu. Não é uma loucura, mas é uma vitória política nunca antes vista no nosso país. A gente inclusive acompanhou esse trecho aqui. Vamos fazer a América, teremos a era de ouro dos Estados Unidos, que nos permitirá tornar a América grande novamente. Aqui ele promete alguma coisa que ele sabe não vai poder entregar, né? Claro que é discurso, enfim, eleitoral, político. Agora, o mundo é outro, né? É um mundo multipolar, né? Em que grandes economias hoje se preocupam em procurar uma alternativa ao dólar para fazer negócio. E não estamos falando de economias pequenas, mas da China, da Índia, da Rússia, do Brasil e tantas outras, né? O emprego foi deslocado mesmo para o Oriente, para a China, notadamente para a China, né? E se ele quiser resolver isso levantando barreiras, aplicando taxas sobre o produto importado da China ou de outros países, ele pode provocar inflação, enfim. Ele está prometendo algo que ele não pode entregar, né? Possivelmente não entregue. Mas essa mensagem, um pouco que a gente falou um pouco antes, essa mensagem colou. Essa mensagem de fazer os Estados Unidos de novo porque esse grande, sentimento está lá, né? A definição de tornar os Estados Unidos grande novamente. Eu acho que tem muito daquele período em que a produção, o emprego estava nos Estados Unidos. A produção made in USA. Tudo era feito nos Estados Unidos, né? A indústria automobilística, por exemplo. Pré-China, né? Exatamente. Pré-Ásia, né? Ou aquele momento em que, de fato, os Estados Unidos eram a polícia do mundo. Né? Deixaram de ser. E aqui eu não tô... O Trump nem quer ser. Ele completamente ali... cada um que se resolva. Tanto é que a postura dele em relação à Ucrânia, por exemplo, foi um balde de água fria. Assim. Eu acho que se os americanos escolheram isso... Ok, eles vão lidar com o governo por exemplo, do você tocou no caso da Ucrânia, que é um caso interessante da gente abordar aqui. Ele é um crítico, ele diz, aliás, que o Zelensky é o melhor negociador que ele já viu, né? Que toda vez que o Zelensky vai aos Estados Unidos, ele sai dos Estados Unidos com um naco importante do orçamento norte-americano, com arma e tudo mais. E ele quer interromper isso. E existe uma parcela grande dos americanos que entendem que é isso mesmo. Fala assim, bom, a gente está cheio de problema aqui, por que eu vou ficando financiar um país que está em guerra lá na ponta da Europa? Enfim, né, um raciocínio muito simplório para algo tão complexo, mas é um raciocínio.
né? A Europa, não me parece, tem simpatia pelo tipo de solução que o Trump vê para resolver o problema Rússia-Ucrânia, porque ele chegou a dizer no passado que resolveria esse problema em 24 horas. No primeiro né? dia. Não é? Tô Então, esperando aqui. A única possibilidade de resolver isso é convencer a Ucrânia a dar uma parte do terreno para a Rússia. E isso me parece, bom, até agora era inegociável para a Ucrânia e para a OTAN. E aí? Ele vai arrumar uma briga com a Os Estados Unidos Europa? comanda a OTAN, né? Então, Como é? Mais da metade do orçamento da OTAN vem dos Estados aliás, Unidos. ele já disse que acha isso injusto também, né? Que todo mundo tem de pagar a OTAN como um integrante País da membro. OTAN, né? Teve uma declaração em 2000... Não, a declaração foi mais recente, mas do John Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional do Trump, que falou o seguinte, que em 2018 o Trump ele chegou muito próximo de tirar os Estados Unidos da OTAN. E que essa história dele de pedir para os países investirem um mínimo de 2% do PIB em segurança era justamente não para fortalecer a OTAN e forçar todo mundo a contribuir, mas para criar um pretexto para, no momento certo, retirar os Estados Unidos da aliança. A OTAN está desesperada agora, porque por mais que os países europeus tentem de alguma forma aumentar o investimento, não é algo para o curto prazo. Pelo contrário, assim, demoraria muitos anos para conseguir suprir o que seria essa presença norte-americana. E a questão da Ucrânia é bastante preocupante, porque outros países da região entendem que se a Rússia não parar, que a Rússia não vai parar por ali, se tudo der certo, deve continuar. Que é exemplo também agora da Moldávia, né, que existe a região ali da Transnistria também, que tem uma presença russa. Então eles estão preocupados em relação a isso. O J.D. Vance, vice, ele já deu uma entrevista a um podcast, acho que foi mês passado, faz 2 meses, falando de uma possibilidade para a Ucrânia que seria pegar aquela região ocupada, então aquele 20% do leste do país, deixar como região desmilitarizada e dar a proposta, a promessa da Ucrânia de que o país não ia jamais entrar na OTAN e não faria parte daquelas instituições ocidentais, ou seja, da União Europeia. Mas isso também seria não apenas recompensar o agressor, no caso a Rússia, mas também definir o futuro de um país soberano, que ele vai perder ali a opção de escolher onde que ele quer o próprio destino, se dentro ou fora da União Europeia. Então, não é uma opção que os ucranianos querem para o futuro deles. Sim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.